Bom dia a todos. Que bom estarmos juntos louvando a Deus nessa manhã. Um sábado, obrigado. Um sábado mais que especial, sábado de música. E nós vamos continuar louvando, viu? Eu fiquei imaginando assim, esse pessoal do Jardim Cruzeiro se arrisca muito me convidando para pregar sobre esse assunto. Irmãos, quando eu entrei na igreja com 11 anos de idade, a pessoa que me ensinou a cantar ensinou tudo errado, sabe? Ele também não entendia de música. Até hoje eu continuo corrigindo. Quando escuto vocês cantando, eu fico assim apurando aqui para corrigir a entonação, o ritmo, a melodia, tudo. Então é muito arriscado me convidar. A única vez que me cantaram para cantar, porque não tinha ninguém para cantar, eu falei, irmãos, aquele jargão que todo cantor de primeira viagem fala, que é, não olhem para a voz, mas sim para o quê? Para a letra do hino, não olhem para a melodia, para o modo como o cantor canta. Eu fui à frente cantar e comecei. Quão cego aqui, outrora andei. Aí esqueci o resto da música. Nhã, 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 nhã. Se era para olhar para a letra, não teve como, né? Porque eu esqueci a letra do hino. Então é muito complicado, me chamava para falar sobre esse assunto, mas eu estou bem acompanhado. Tem o irmão Marcos Lima ali, tem o Neemias. Quando eu pensei nisso, Neemias, eu falei, Letícia, acho que Neemias vai estar lá, vai ser uma maravilha. Ele canta e eu falo um pouquinho e está tudo resolvido. Não é? Cadê meu slide? Aqui, ó. Eu dei uma sentadinha e preparei, assim, alguns slides para a gente deixar nossa programação mais enriquecida, nosso culto mais enriquecido. E imaginei, dentro do tema geral, identidade musical adventista, que eu poderia tratar desse tema, a música que Jesus... Eu acho meio ousado tratar desse assunto aqui e pregar sobre a música que Jesus cantava por pelo menos 3 motivos. Primeiro, existe apenas um episódio declarado na Bíblia em que Jesus cantou. Está em Mateus e em Marcos, referindo-se ao mesmo episódio, que foi quando? Quando, depois de ceiar, tendo cantado um hino, foram para onde? Para o Monte das Oliveiras. Apenas no Novo Testamento, esse episódio, em 2 versos, Mateus 26:10 e Marcos 14:26, é que fala desse assunto. Segundo, nós temos uma distância temporal daquele tempo para o nosso. Não temos partitura, nem chaves e nem escalas musicais daquele tempo. Aliás, eu recebi um livro daquela mesma editora que faz aquela revista Seleções. Vocês conhecem, né? E o livro que veio fala sobre Depois de Jesus, é o nome do livro. E nele tem uma partitura bem arranhada, bem do 3º século depois de Cristo. Eu achei muito interessante e a letra está lá. Pena que eu esqueci para ler para vocês aqui. Mas é o máximo que eu pude chegar. Nós temos uma distância temporal. Tudo bem, poderiam até ter as partituras naquele tempo, as chaves, as escalas, mas nós não temos nenhuma condição de avaliar isso aí com precisão. Terceiro, nós temos uma distância cultural, porque o estilo, a cultura musical ocidental, ela difere muito dos ritmos da cultura oriental, daquela região ali também, que está mais para lá do que para cá. Então a gente fica achando meio ousado tratar de um tema, a música que Jesus cantava. Mas não estamos de tudo desamparados. Nem tudo está escrito na Bíblia. E escrito assim. Existe muita coisa nas entrelinhas e muita coisa que fica subentendido. E quando você estuda a palavra com carinho, com oração, você começa a formar certas filosofias a respeito, certos ensinos a respeito de vários assuntos. Segundo, a ciência musical está aí para estabelecer o padrão, o estilo, o mais próximo possível daquele tempo atrás. A ciência está aí para isso. Terceiro, a orientação do Espírito Santo para cada um de nós que vimos aqui cantar, porque o canto faz parte do louvor ao nosso Deus. Deus habita nos louvores. O livro de Jó diz que as estrelas, os anjos, cantavam quando ele lançava os fundamentos da terra. O Espírito Santo não nos deixa sem informação. Tem um princípio bíblico que é o seguinte, Paulo escrevendo em Romanos, que o Espírito de Deus consente com o nosso
espírito, que estamos no caminho certo. Então, o Espírito Santo não deixa essa informação. Qualquer um que busque cantar, como diria ou cantaria o Quarteto Arosto do Rei, a melodia composta sob a tua harmonia. Na música Unção. Senhor, me ajuda a só cantar a melodia composta sob a tua harmonia. Né? E, por último, a assistência do dom de profecia, que recebeu visões e sonhos sobre esse assunto, portanto, não nos deixando de tudo sem socorro a respeito desse tema. E por falar em espírito da profecia, por favor, Antônio. É Antônio ou Felipe que está aí no... É Antônio? Pode passar mais um slide, por gentileza. Mensagem aos jovens, página 295. Adejam, rodam, caminham ao redor. Anjos em torno de uma habitação além. Jovens estão ali reunidos. Ouvem-se sons de música, encanto e instrumentos. Cristãos acham-se reunidos nessa casa. Mas o que é que ouvis? Um cântico, uma frívola canção própria para um salão de baile. Vede os puros anjos recolherem para si a luz, e os que se acham naquela habitação são envolvidos pelas trevas. Os anjos afastam-se da cena, têm a tristeza no semblante. Vede como choram. Isto vi eu repetidamente pelas fileiras dos observadores do sábado, especialmente e aí entra o nome de uma cidade que não pode ser colocada, tal lugar. A música tem ocupado as horas que deviam ser devotadas à oração. A música é o ídolo adorado por muitos professos cristãos, observadores. Então já começamos por aí. Começamos a formar, né, a filosofia e responder a pergunta qual era a música que Jesus cantava. Nós vemos a serva de Deus tendo uma visão sobre o tipo de música que se cantava em determinado lugar e que hoje está sendo muito comum se repetir por aí. Uma frívola canção própria para um baile e não para um momento e um lugar de culto. Começamos então a formar e imaginar a música que Jesus cantava. O tema, na verdade, não é para despertar-nos qual deveria ser a nossa performance diante desse assunto tão importante. E graças a Deus que o movimento adventista tem a fama de ter a melhor música. Onde a gente chega por aí que alguém fala que é adventista e fala, poxa vida, em matéria de música, vocês são 10. Entendeu? E não podemos perder essa linha. Até porque ela faz parte do nosso culto de uma forma extraordinária. Então, vamos seguir por aí. Eu tenho um outro slide que mostra como Jesus, no capítulo Em Criança do livro O Desejar de Todas as Nações, está na página 63, essa declaração de como Jesus se comportava quando era criança e estava trabalhando na carpintaria do seu pai. Olha que texto interessante. Depois de falar no livro, nessa página, de que Jesus sempre tinha tempo para estar se alimentando espiritualmente nos seus pensamentos, na sua leitura, na sua comunhão com Deus, Ellen White diz: muitas vezes ouviam os moradores de Nazaré sua voz erguer-se em ação de graças a Deus. Entretinha em cânticos comunhão com o céu, porque o cântico é uma oração cantada, uma oração melodiosa, né? E quando os companheiros se queixavam da fadiga do trabalho, eram animados pela doce melodia dos seus lábios. Dá para vocês imaginarem? Jesus ainda criança, trabalhando na carpintaria com o seu pai adotivo José, e quando os problemas vinham, as tensões da vida, e quando lemos o restante dessa página, a serva do Senhor fala sobre aqueles que estão em sua oficina, em seus negócios. Se elevassem um cântico a Deus, dissiparia as sombras, dissiparia as tentações, dissipariam os maus pensamentos. Dir-se-ia que seu louvor banisse os anjos maus, e como incenso enchesse de fragrância o lugar em que se achava. O espírito dos ouvintes eram afastados de seu terreno, exílio, para onde? Para o lar celestial. Então, quando Jesus estava ali, trabalhando com seu pai, que as tensões aumentavam, ele começava a cantar, ainda em criança.
e a sua doce voz era ouvida pelos habitantes da pequena Nazaré. E as pessoas que estavam próximo dele ali dissipavam suas dúvidas, seus temores, com a beleza da melodia e das letras que ele cantava. Irmãos, Israel se dirigia 3 vezes por ano, pelo menos, para Jerusalém. Eles subiam a Jerusalém, diz a Bíblia. Embora Jerusalém estivesse mais abaixo, próximo ao nível do mar, quando o povo de Israel ia em caravanas louvar a Deus nas festas fixas, chamada Festa das Semanas, a festa da Páscoa, a festa da colheita, do Pentecoste e a festa dos tabernáculos. Quando eles se dirigiam para ali, eles iam em caravanas e eles iam cantando. Cantando o quê? Iam cantando os salmos, do grego psalmoi, que significa louvores. Era o inário do povo de Israel. E eles cantavam mais ou menos o seguinte: alegrei-me quando me disseram. E eles cantavam: levantai, ó porta, as vossas cabeças para que entre o Rei da Glória. Quem é o Rei da Glória? Vamos fazer uma dinâmica? Por favor, sua Bíblia abra no Salmo 24, onde está esse verso, essa música, essa canção. E vamos fazer aqui um ensaio com a igreja de Jardim Cruzeiro. Salmo 24, do 7 ao 10. Por favor. 24, 7 ao 10. Ok? Olha só. O grupo aqui da direita, essa bancada aqui, vai ler a primeira parte do versículo 7. O versículo 7 completo. Vocês, meus irmãos aqui, abram suas Bíblias. Versículo 7 completo. O banco da esquerda vai ler a primeira parte do versículo 8, até a pergunta que está no versículo 8, quem é o Rei da Glória? E os dois do centro aqui, leremos a resposta que é o final do verso 8, e assim faremos 9 e 10 também. Vocês entenderam? Vamos ensaiar? Então vamos lá. Minha direita aqui, comigo. Levantai. Muito bem, vamos de novo? Vocês entenderam, né? Agora, por favor, podem abrir a boca, podem falar alto, podem falar com o coração. Era isso que eles cantavam em caravanas quando iam para lá. Vocês comigo, vamos lá, atenção. Levantai, levantai-vos. Esquerda. Os dois bancos. O Senhor poderoso nas batalhas. Verso 9, só vocês. Pergunta vocês. Resposta. Amém, aleluia. Deu para ensaiar, não é? Imaginem vocês as caravanas de Israel indo para essas festas, onde ficavam semanas louvando ao Senhor, e eles iam recitando esses versos, iam recitando esses salmos. Eles iam cantando, por exemplo, vem depressa, amado meu, faze-te semelhante ao gamo, filho da gazela, que salta sobre os montes aromáticos. Cantares capítulo 8, verso 14. Era isso que eles iam cantando. Os salmos iam sendo recitados e às vezes os ritmos e as melodias eram até improvisadas, né, no momento em que eles estavam indo ali. Eu gosto muito do momento de louvor quando ele é esporádico, espontâneo. Já estive em muitas assembleias da nossa igreja em que a intenção não era aquela, mas um clima de louvor toma conta do auditório. Alguém começa a cantar ali, outro compartilha por aqui, e de repente a gente vai se arrepiando e o Espírito de Deus vai passeando em nossas mentes, firmando a verdade cantada em nosso coração. Aconteceu agora há pouco, quando Neemias e o irmão começaram a tocar, a igreja espontaneamente começou a cantar Deus sabe, Deus ouve, Deus vê, e depois ele então começou a solar aqui e a igreja acompanhou. É um momento único. E embora nós apreciemos a música especial, como nós falamos, dos que vêm aqui à frente, nunca deveria ser negada à congregação a música congregacional, a música em que todos participassem,
Às vezes a igreja participa tão pouco do culto e muitas vezes pregadores ainda tiram o hino final em função de qualquer outro motivo, inclusive o tempo, negando ainda mais uma importante participação de toda a congregação. Isso não deve existir, porque o cântico tem que ser assim, né? Também assim, de forma maior assim. Em cada vitória que o povo de Deus tinha, eles cantavam. Vocês veem isso quando atravessaram o Mar Vermelho, Miriam pegou o seu tamboril, o seu zabumba, pegou o seu instrumento que tinha ali e começou a cantar, e as mulheres foram cantando com ela também. Na reconstrução do templo, após o cativeiro babilônico, o povo cantava. Esdras capítulo 3 diz que o povo entoava louvores, enquanto os construtores refaziam as portas derribadas. E até quando alguém morria, o povo cantava. As lamentações de Jeremias eram canções citadas pelas carpideiras, convidadas para cantar ou para chorar em forma de lamento na festa, no momento em que alguém morria. E eu fico imaginando que no dia que eu morrer, eu gostaria também que tivesse música no meu funeral. Eu vou deixar ensinado aí para o pessoal mais perto da mim quais são as músicas que eu quero que eles cantem, viu? Nada de tristeza, eu quero alegria no momento em que eu estiver indo. Só quero viver uma vida que seja possível, que as letras das músicas falem a meu respeito sem mentir. Porque um dia, numa cerimônia fúnebre, quando o pastor veio fazer a cerimônia e começou a falar do morto, e dizia assim: esse era um homem honesto, um homem decente, cumpridor do seu dever, um pai primoroso. A mãe futucou o menino e falou: vai ver se é teu pai que está ali no caixão mesmo, porque não era isso que esse pastor está falando, não. Não era isso tudo, não. Então eu quero viver minha vida, pela graça de Deus, de forma que ao cantar na minha cerimônia fúnebre, expressem a verdade e não a mentira. E embora a Bíblia tenha muitos salmos de Asaf, Jedutum, Moisés, Salomão, Débora, Ana, Miriam e até Abacuque, os mais apreciados eram os salmos de Davi, chamado em 2 Samuel de o doce cantor de Israel. Davi organizou inclusive o coral que iria cantar no templo, quando Salomão, seu filho, reconstruísse. Tinha 288 coristas. Você pode encontrar isso em 2 Crônicas, e assim poder entender esse assunto. E diz a Bíblia mais que ele fabricou alguns instrumentos musicais. Isso está em 2 Crônicas 7, verso 6. O número dos coristas está em 1 Crônicas 25, verso 7. Então, a música fazia parte de todos os ajuntamentos do povo de Israel. E eu fico só imaginando como era estar no meio daquela multidão enquanto louvavam ao Deus eterno, o Rei dos Reis. Como deveria ser uma coisa maravilhosa, encantadora, o ajuntamento do povo de Israel no templo de Salomão, o verdadeiro templo de Salomão. Que música Jesus cantava? É essa a pergunta. E eu quero que agora, por favor, passa mais um slide, por gentileza. No capítulo Não se turbe o vosso coração, de O Desejado de Todas as Nações, página 148, Ellen White diz que este era o canto, a irmã Sueli leu ele aqui na frente antes, esse foi o canto que Jesus cantou antes de subir no Monte das Oliveiras, naquela sua última noite com os discípulos. Em seu discurso aos discípulos, Jesus não fez nenhuma triste alusão aos seus próprios sofrimentos e morte. Olha que coisa interessante. Não chamou atenção para si, para aquele momento de sofrimento e de morte que ele iria passar. Antes de deixar o cenáculo, o Salvador dirigiu os discípulos num hino de louvor. Sua voz se fez ouvir, não nos acentos de uma dolorosa lamentação, mas nas jubilosas notas da aleluia pascual. E Jesus cantou o Salmo 117, que diz, diga comigo: louvai ao Senhor todas as nações, louvai-o todos os povos, porque a sua benignidade é grande para conosco, e a verdade do Senhor é para sempre. Louvai. Essa foi a música que Jesus cantou. Ellen White não está citando aqui o que ele poderia ter cantado. Não, foi esse hino que ele cantou. Veja os 2 pontos, depois que ela termina a frase, está citando exatamente a música que Jesus cantou naquele dia, a tardinha, quando terminou a ceia e ele subiu para o Monte das Oliveiras, né?
eu fico imaginando que, partindo do princípio de que Jesus tinha pelo menos duas coisas, moderação em tudo que fazia e coerência, que fica fácil entender que tipo de música Jesus cantava. Nem o canto gregoriano, embora algumas vezes ele seja interessante, mas o canto gregoriano é característica de uma época em que a ideia que as pessoas tinham de Deus era um Deus sisudo, fechado, e que você não podia sorrir quando estava na presença dele. Nem a hilária música, que hoje se vê por aí com letras evangélicas, do pagode, do axé, do carnaval e do funk. Nenhuma e nem outra. Moderação. Em segundo lugar, Jesus era coerente com o ambiente, com o tipo de lugar onde estavam. Eu gosto de, quando ir pregar em alguma igreja que eu não conheço as pessoas, não faço ideia de como são os cantores, eu chamo o diretor de música ou o ancião e pergunto: vai ter uma música antes da mensagem? Geralmente tem. Então eu pergunto: tem como eu saber que tipo de música é? Porque essa é a música preparatória para a mensagem. Não tem como um pregador levantar e vir pregar quando a pessoa acabou de cantar uma música num ritmo muito animado demais, ou com muitos instrumentos que tiram a voz e tiram a voz e tira a melodia do hino, aparecendo apenas os instrumentos. Então eu pergunto, e algumas vezes já cometi a falta de educação de, quando o cantor descer, eu cantar com a igreja bem baixinho e suave, a fim de que isso nos prepare para a mensagem que vem, porque a música cantada não foi a música ideal. Coerência. Em que culto? Não que o Deus que esteja aqui no culto divino não seja o mesmo que está no culto do domingo à noite, mas existem momentos importantes, interessantes, momentos que a coerência diz que o estilo musical deve ser outro. E nós precisamos orar antes de cantar para perguntar ao Espírito Santo: é esse o tipo de música que precisa ser cantado nesse momento? Imaginem vocês que eu quisesse evangelizar crianças e eu cantasse aqui: meninos, ó, cadê as crianças aqui? Deixai vir a mim os pequeninos, cantaram agora, né? Imagine que eu fosse evangelizar crianças cantando: a vida tem tristezas mil. Não ia dar certo. Mas ao contrário, se eu cantasse: estou feliz porque Jesus é muito bom comigo. Estou feliz porque Ele é meu amigo. Não ficaria melhor? Coerência de que tipo de música, que hora, que público e que local você vai cantar. Você começa a definir que tipo de música Jesus cantava. E deixa eu lhes dar um padrão bíblico e muito interessante para isso aqui. Tem mais no slide, Antônio? Acho que o texto que eu tenho aí é de Colossenses capítulo 3, verso 16. Paulo diz: louvando a Deus com o quê? Salmos, hinos e o que mais? Isso implica dizer que há uma diferença entre eles. E é lógico, os técnicos desse assunto certamente à tarde falarão essa e outras coisas mais, eu imagino. Mas Paulo está dizendo: louvem a Deus com salmos, eram esses aí que as caravanas cantavam quando desciam. Geralmente sem rima e com ritmos improvisados, espontâneos, que saltavam, porque conheciam o saltério bíblico que eram os salmos, né? Hinos, talvez algumas composições importantes já conhecido deles, especialmente nos dias de Paulo, em que a igreja cristã começava a organizar a sua liturgia, né, de culto. Então Paulo cita os hinos e cita também os cânticos espirituais. Nós gostamos de todos. E nós cantamos todos, principalmente hinos e cânticos espirituais. Gosto muito de grupos musicais que pegam letras salmísticas e colocam melodia nelas. Nem sempre rima, mas é de uma perfeição incrível, de uma harmonia maravilhosa. Hinos. Na igreja que eu frequento, a gente gosta muito de cantar hinos. E no domingo à noite, a gente também canta, antes do culto, muitos hinos do nosso cenário. Inclusive, ensinando novos hinos. Porque às vezes nós temos a ideia de repetir a mesma coisa. Você chega em igreja que canta o mesmo hino há muito tempo, nunca ninguém vem à frente para desafiar a igreja a aprender um cântico novo. E é bom que se aprenda um cântico novo. E nós temos muito em nosso cenário. Como eu disse a vocês, eu aprendi tudo errado. Mas dos 610 hinos que tem no nosso cenário, eu conheço 620. Tudo errado. Aprendi assim, sem muita
sem muito jeito, porque quem me ensinou também não entendia de música, tá? E um dia um teólogo perguntou a um cantor, alguém da música da Austrália, qual é, na sua impressão, o tipo de música do céu? Na sua impressão, um teólogo perguntou a um músico australiano, na sua impressão, qual é a música do céu? O músico parou um pouquinho e falou, é algo parecido com o Messias de Handel. Você pode minimizar aí, por gentileza? Minimiza, abre uma outra pasta, tem outras. Você pode minimizar no mesmo. Você tem outra pasta com duas músicas que eu coloquei. Por favor. Você vai colocar aí, tem uma com o nome Aleluia, a gente conhece como Aleluia de Handel, né? Queria só um pouquinho para a gente sentir aqui o clima, né? Da resposta desse músico para esse teólogo e percebermos de forma maravilhosa como alguém compõe algo que engrandece tanto o nome de Deus. Eu coloquei aqui, só para vocês terem uma ideia, a gente vai ouvir só um pouquinho porque ele é muito comprido, né? E eu tenho muito o que falar a vocês e que cantar. Você tem Aleluia de Handel? Não, o de cá, isso. Isso aí é do Tabernáculo. Você encontra Aleluia de Handel com vários corais, da nossa igreja inclusive. Mas eu trouxe isso aí que é do Tabernáculo Mormon, lá em Salt Lake City, nos Estados Unidos. Só para vocês terem uma ideia, tá ok? Gosto de fazer assim, para que a gente possa estender a mão por cima das cercas denominacionais e poder apreciar o que vem de outro lugar também. Vamos lá? Só para a gente ter uma ideia. Não tem letra, acho que eu baixei um que não tinha letra. Revivam aí, relembrem aí. Agora, DJ, cadê o som? Olha que bonito. Comando aí. Só para vocês terem uma ideia, ficar com gostinho na boca, eu baixei isso aí do coral Mormon, da igreja dos Mormons, lá em Salt Lake City, no santuário deles, lá nos Estados Unidos, para a gente ter uma ideia. Qual é, na sua opinião, perguntou o teólogo ao músico, o tipo de música do céu? E ele falou, algo parecido com o Messias, de Handel. Georg Friedrich Handel, esse alemão, compôs essa música em poucas semanas. Uma inspiração assim, uma iluminação assim maravilhosa. Dá para a gente seguir como parâmetro, tá? Mas quando falamos em música sacra, não podemos deixar de falar de uma figura chamada Isaac Watts. Você tem aí mais agora, isso, mais um slide. Eu trouxe para a igreja conhecer. Isaac Watts compôs mais ou menos, é um alemão que naturalizou-se em inglês. Viveu entre 1685 a 1759, tá? E a principal obra dele, desculpa, irmãos, aqui é Handel, né? Eu queria que passasse, que eu já falei de Handel. Perdão. É o Messias que acabamos de falar. Pode, isso, mais um. É esse aí. Ele é conhecido como o pai do hino na Inglaterra. Compõe cerca de 600 hinos e letra de hinos. E em nosso inário, no inário adventista brasileiro, no seu aí, nós temos algumas delas. Por exemplo, o número 24, Desponta o Sol. O número 540, A Revelação da Cruz, que eu esqueci a letra. O número 548, Há um País de Eterna Luz. O número 550, Marchando para Sião. O número 565, Ó Nunca Separar. E o número 1, que abre o nosso cenário. Cante comigo. Ó Deus de amor. A letra é dele. Vós, ó nações.
Ok, essa letra aí, o hino que abre o nosso cenário é de Isaac Watts, conhecido como o pai do hino na Inglaterra. 600 letras de hinos ele fez, nosso cenário foi enriquecido com alguns deles. Também, quando se fala em música, mais um slide, eu não posso deixar de falar de Johann Sebastian Bach. Esse luterano, alemão protestante, né, luterano, viveu entre 1685 a 1750. Dentre as obras mais apreciadas que eu gosto de ouvir dele, por favor, minimiza e coloca só mais um trechinho aí, está a área na quarta corda, que é uma coisa assim maravilhosa, estonteante. Querem falar de música sacra, querem louvar a Deus, querem entender qual é a música que Jesus cantava, comece a refinar o seu gosto. Porque quando você chegar no reino dos céus, você vai fazer parte desse grande coral. Por favor, só um pouquinho também, para a gente poder sentir o gostinho da área na quarta corda. Silêncio. O nosso cenário adventista em português, gostaram? Acalmou os ânimos aí? Como uma música melodiosa, inclusive leva a nossa alma até para orar, para pensar em Deus, não é? Diferentemente de uma música muito agitada. A agitada tem também o seu lugar, né? Mas não aqui. Então, o nosso cenário adventista, esse que você tem na mão, e que não traz mais para a igreja, porque está tudo assim agora já aqui no pendrive, está tudo aí na internet, está tudo aí na tecnologia, tem algumas peculiaridades interessantíssimas. E eu fui buscar para enriquecer o seu conhecimento nessa manhã sobre ele. E aí, por favor, cadê meu slide? Para a gente, então, dar uma olhadinha nas peculiaridades. Eu sei que eu vou cometer algumas injustiças, né? Mas já estou pedindo perdão desde já. Você quer adiantar aí? Eu acho que eu coloquei o carro na frente dos bois. Pode passar mais um. Isso aí, Ellen White, é uma declaração dela. Não, volta, obrigado. Irmão White diz, não podemos nos dirigir para a casa do Pai como um bando de quê? De lamentadores. Por isso que a igreja tem que cantar. Por isso que a gente tem que falar de bênçãos, falar de coisas boas. Por isso nossas canções têm que elevar a nossa alma. Não podemos nos dirigir para a casa do Pai como um bando de lamentadores. Olha as peculiaridades do nosso cenário, esse que você tem nas mãos. Nós temos um hino latino do 9º século com melodia gregoriana. É o número 140. Ó, vem Emanuel. Já percebeu? Já cantou? Já conhece isso aí? Tem facilidade de colocar aí para a gente escutar ou não? Ou é complicado? Eu trago algumas complicações para os sonoplastas, né? Essa é a melodia gregoriana do 9º século. No nosso cenário é o hino, a melodia, a letra mais antiga que nós temos. 9º século. É possível? Preste atenção. A gente vai cantar só um pouquinho. Nós temos também o número 15, uma letra escrita por Francisco de Assis, que viveu no século XII de nossa era. Século XII de nossa era, no século XII. E esse Francisco de Assis é aquele a quem a Igreja Católica consagrou como São Francisco de Assis. Tá? Um pequeno francês. Ele era um italiano que morava no norte da Itália
E ele subia, cruzava a fronteira e ia cantar com os trovadores da França, do sul da França. E aí apelidaram ele de Francisco, que quer dizer pequeno francês. E ele pôs a melodia, cadê o hino? 15, o número 15. Vós, criaturas do Senhor. Aham, muito bem. Vai ser uma maravilha agora, porque temos aqui, ó. Olha que hino lindo. Um hino, inclusive, de exaltação ao Deus Trino. Pai, Filho e Espírito Santo. Olha que bonito. Muito bom ver o canto congregacional. Nós temos uma composição de Martim Lutero, em 1525. Que composição é? Letra e música. A história desse hino é muito bonita. Ele estava lá no castelo de Wittenberg, foragido, estava isolado por causa da perseguição. Pode deixar. Aí, vai tocando aí, Neemias. E ali ele começou a escrever esse hino. E segundo os historiadores, aparece o diabo em forma de sombra. E ele pega o tinteiro e atira. Quem visita aquela parte ainda pode ver vestígios muito antigos da tinta, ou pelo menos do lugar onde ele atirou, como se estivesse ferindo o diabo com a tinta que era que escrevia. E de fato ele fez isso, porque ali ele fez a tradução do latim, do grego, do hebraico para a língua alemã do Novo Testamento. Primeira vez que ele foi traduzido para o alemão. Foi nessas circunstâncias. Vamos lá? Pelo sangue de Cristo, ele vai embora. O diabo não está brincando. Ele veio para roubar, matar e destruir. E é isso que ele quer fazer com a vida de todos os cristãos, filhos de Deus. Eu vi na classe aqui hoje que ele não está preocupado com os que estão lá fora. Ele está mais preocupado com os que estão aqui dentro. Portanto, firme a sua fé. Busque a Deus, entregue-se a Ele. O nosso cenário tem uma melodia de Ludwig von Beethoven, o famoso Beethoven. É o número 14. Jubilosos te adoramos. Jubilosos te adoramos, Deus da nosso coração transborda em louvor a Ti, Senhor. Rompe as nuvens da tristeza, do pecado e do temor. Doador da eterna graça, enche-nos do Teu amor. Nosso cenário tem também uma melodia de Mozart, o famoso Mozart, como nós falamos, né? É o número 19, ao coro dos arcanjos. Um grupo de teólogos discutem a respeito da letra desse hino, porque alguns advogam que só existe um arcanjo, que é Jesus. Não existem arcanjos no plural, mas a melodia e a letra do hino é maravilhosa. Vamos lá, Neemias.
nosso hinário tem uma letra de Uriah Smith, secretário da Conferência Geral, um dos pioneiros fundadores dessa igreja, que é o hino 145, Jesus voltará. Não sei se a igreja conhece, pouco cantado, mas uma dica para a igreja aprender também. 145, Jesus voltará. Uriah Smith é o autor dessa letra. O segundo filho da irmã Ellen White, que é a melodia do hino 172, Na cruz morri por ti. Vamos lá? Quem não trouxe hinário aí está com problemas, né? 172. Nosso cenário tem peculiaridades impressionantes. Tem mais alguma aí? Pode dar mais um toque aí. Arnaldo Cristianini, um teólogo da nossa igreja, professor de teologia, já falecido, autor do livro Subtilezas do Erro e um outro livro, Radiografia do Jeovismo, ele compôs a letra do hino 505, letra e melodia. Somos um pequeno povo muito feliz. Conhece isso daí? Então vamos lá, Neemias. Parceria, meu amigo. É bom ter um upgrade, né? Somos um pequeno povo muito feliz. Cristo veio nos salvar, breve nos virá buscar. Somos um pequeno povo muito feliz. Vocês já viram que se eu ensaiar uns 10 anos, vou poder cantar bem, não é? Mas vamos lá, o nosso cenário tem também o Williams Costa. Eu falei que ia cometer injustiças, né? Porque não dava a citar todos eles, senão vai ficar complicado. Lineu Soares e por aí vai. Mas eu tenho aqui o Williams Costa Júnior, Mãos. A circunstância em que ele escreveu esse hino é interessante. O Williams Costa Júnior é meu conterrâneo lá de Garanhuns. Ele adoeceu, quebrou uma perna e em casa, meio afadigado, sem ter o que fazer durante uma semana, ele pegou a caneta e, de uma forma inspiradora, compôs o hino 324 que nós todos cantamos. Mãos. Estas mãos que Deus me deu foram feitas para servir o vizinho ao lado meu que não sabe mais sorrir. Através das minhas mãos eu pretendo lhe mostrar o sorriso de Jesus. Cantemos o coro, todos juntos. Mãos. Mãos preocupadas em se unir a de Jesus, mãos que não temem o mal. E por fim nós temos o hino do celular. Agora me diga o que tem a ver o número 80 com o celular. Aí eu vou ter que contar uma história para vocês.
Há uns anos atrás, uns 20, eu não conhecia esse hino. Está aí um que eu não conhecia. E viajando com um amigo meu, um empresário de São Paulo, enquanto visitávamos um grupo de clientes lá no interior da Bahia, chegou a sexta-feira no pôr do sol, ele chamou: Felipe, vem cá, escuta aqui, e pôs o celular no meu ouvido assim. Ainda era daquele celular desse tamanho, né? 20 anos atrás. A esposa dele gravou esse hino cantando, dedicando ao marido. Era pôr do sol da sexta-feira, chegada do sábado. Ela cantou, gravou e ele escutou e disse: agora escuta aqui. Eu não conhecia esse hino e aprendi esse hino por causa do celular. Ótimo, ele está pedindo aqui para esse aqui não cantar só a primeira estrofe, não. A primeira, o coro e a última. Se a gente sair daqui 2 horas, a culpa é dele, viu? Olha que hino lindo. Eu aprendi escutando no celular assim, irmãos. Número 80. Olha que letra maravilhosa. Vamos lá? Há 10 cantos lá no céu que aqui ninguém jamais ouviu. Preste atenção na letra. Sempre os anjos cantam glórias ao Cordeiro do Senhor. Harpa sempre em harmonia, sempre a voz em claros tons. Quem nos dera ser assim, servindo o Rei e Salvador. Santo, suave. Enquanto ele toca ali, eu vou falar para vocês. Sabe por que eles vão ficar mudos? Mudez, diz o final do coro. Porque os anjos que nunca caíram não sabem o que é cachaça, não sabem o que é um drogado que largou as drogas e veio aqui sentar nos bancos para louvar a Deus. Um anjo do céu, por mais perto de Deus que esteja, não sabe o que é um homem que bebia, chegava em casa batendo na esposa e nas filhas, minhas irmãs, como eu vi o meu pai, de repente ser transformado e transformar a cachaça em comida, cachaça em móveis, cachaça em alegria para os filhos. Os anjos não sabem o que é isso. Por isso que eles vão ficar mudos, porque nós iremos unir nossas vozes ao salvo de todas as épocas, todos os caídos desde Adão até o último, e iremos cantar de nossa redenção. Assunto e tema que, segundo a Bíblia, os anjos anelam para escrutar, porque nunca vão entender completamente, porque nunca se sentiram perdidos, nunca foram imorais, nunca foram pornográficos, nunca foram miseráveis. Mas agora veio um grupo de gente que foi resgatada pelo amor de Cristo como troféu, mudos enquanto cantam esse hino louvando a Deus. Última estrofe. Pode ser a segunda? Terceira estrofe. Terceira. Vamos lá. Com esse canto. Esse canto de vitória, sim, os anjos ouvirão. Só um minutinho aí, Neemias. Por favor, projeta aqui a terceira estrofe. Essa aí, pronto, agora. Ok. Para a igreja cantar direito, irmãos. Vamos lá? Esse canto de vitória, sim, os anjos ouvirão. É qual voz de muitas águas, voz de grande multidão. O universo inteiro para em espanto e admiração ante o canto dos remidos ao Senhor da redenção. Santo, Santo, é o canto de anjos bons. Muito obrigado. Eu a voz atrás aclamações, mas quando eu lhes contar a história nesta redenção, mudez
que a igreja teve a iniciativa de fazer um hinário lá nos Estados Unidos, porque no início do movimento adventista se cantava ainda os hinos que vinham das outras congregações, Anna White, irmã do pastor Tiago White, fez um pequeno livrinho chamado de Livro de Cânticos para as Crianças e Adolescentes, lá por volta de 1860, mais ou menos. Depois, Edson White e Franklin Edson Belden, seu primo, filho de Anna White, completaram esse hinário. Depois, esse hinário foi reformulado no início do século XX por Franklin Edson Belden. E por falar em Franklin Edson Belden, esse gênio da música adventista, pode botar mais um slide aí, compositor americano, 1858 a 1945, ele tem uma participação enorme, grandiosa no nosso cenário, e uma história muito triste, uma nota tônica. Franklin Edson Belden tinha um talento que poucas pessoas têm. Ele sentava na igreja e quando o pregador começava a pregar, ele, de acordo com o tema, ia escrevendo o hino. Quando terminava o sermão, ele ia à frente, ensinava o hino e cantava com a congregação. Só para vocês terem uma ideia, esse homem escreveu a letra e a música do hino 46, Estrela de Luz, do hino 101, Não há Nome Mais Amável, do hino 130, O Rei Vindouro, do 139, Jesus à Terra Voltará, do 141, O Dia Não Sei, do 162, que diz a Bíblia, do 238, Amor Nos Faz Contentes, do 250, Cantarei do Meu Jesus, do 366, O Anjo do Senhor, do 393, Sentado às Ribas da Água Viva, do 431, Sim, Glória haverá no final, do 525, Obedecer é Melhor, do 544, O Juízo, a letra do 286, Pai, eu me achego a Ti, a música do 170, Só um Passo, do hino 200, Tem Vida em Olhar, do 323, Eis de Cristo a Voz que Chama, do 377, Refúgio em Temporal. Mas quem visita o cemitério de Oak Hill, lá em Michigan, nos Estados Unidos, vai ver na lápide dele um homem que morreu sem acreditar em Deus, totalmente ateu. Uma nota triste na vida de quem escreveu hinos como 141, O Dia Não Sei do Regresso do Esposo. Por outro lado, nós temos um fenômeno chamado Fanny Jane Crosby. Essa ceguinha compôs muitos hinos. E no nosso cenário, por exemplo, nós temos alguns deles lindos, como o número 3, O Deus Eterno Reina. O 16, A Deus Demos Glória. O 53, Contem a História de Cristo. O 74, Sempre Vencendo. O 76, Louvai a Cristo. O 125, Por Jesus Despreza o Mundo. O 181, Ó, Vinde à Fonte. O 182, Cristo Te Chama. O 191, Quero Estar ao Pé da Cruz. O 194, Teus Pecados Brancos se farão. O 209, Jesus me remiu. O 215, Remido. O 219, Sempre Alegre. O 240, Bendita Segurança. O 254, Não Consentir. O 289, Mais Perto da Tua Cruz. O 318, Servi Alegremente. O 329, Trabalho Cristão. O 340, Saudade. O 346, Cristãos Despertai. O 353, Meu Jesus me guia sempre. O 374, No Abrigo da Rocha. O 399, Salva-me também. O 414, Santa Hora de Oração. O 438, Hei de vê-lo. O 534, Salve em Jesus. O 563, Querido Lar. E o 575, Silêncio. Essa mulher era cega. E uma frase que eu gosto muito dela, quando você dá mais um toque ela vai aparecer, era a seguinte: Não me arrependo de ser cega. Com 2 meses de nascido, ela teve uma inflamaçãozinha nos olhos, seus pais levaram ao médico e ele colocou pasta de mostarda quente nos olhos dela. Ela ficou cega e morreu em 1915 dizendo: Tenho tido lindas visões. Com as letras das músicas que essa mulher escreveu, eu não duvido jamais de que essa mulher via muita coisa. A igreja de Deus não pode perder a performance do louvor que o céu aprova. Não pode nunca deixar de orar pedindo: Senhor, que música hemos de continuar cantando aqui até que aprendamos a música da vitória do Cordeiro. Ao Deus eterno, imortal, invisível, porém real, a Ele e só a Ele ministramos o louvor. E para encerrar, nós vamos cantar 360. Um hino no nosso cenário que nem tem nem letra e nem música. Obrigado. 360. Esse nós não sabemos quem compôs e nem quem colocou os arranjos e a melodia.
Desculpa, 560, né? Irmãos, eu falei 360? Desculpa-me, 560, perdão. A cidade de ouro e cristal. É um dos hinos mais lindos do nosso cenário. Aliás, eu nem sei dizer qual o mais lindo, né? E cometo injustiça de não falar dos outros, né? Compositores e dos outros estilos que tem o nosso cenário. Ele está dizendo que a igreja ainda não conhece, então vamos cantar. Não sou eu a melhor pessoa para ensinar. Marcos, você conhece Marcos Lima? Quer cantar com a gente aqui, por favor? A cidade de ouro e cristal. Cidade de ouro e cristal, na pátria que Deus nos prepara, de graça teremos um lar, as vestes serão sempre novas, não hão de rasgar nem manchar, lá não haverá fome ou sede, nem quem vem a esmola pedir, pois Deus suas vastas riquezas aos santos irá repartir. Irei para aquela cidade, cidade que Deus para mim preparou, ali todos os redimidos só cantam canções de louvor. Às vezes eu sinto saudade dessa terra gloriosa eternal. Que alegria será ver o meu Salvador na cidade de ouro e cristal. Lá não haverá dor ou pranto, jamais, lá não mais nos separaremos, não mais se ouvirão tristes ai. Os salvos serão sempre jovens, pois Cristo o transformará, e num abrir e fechar de olhos, com Ele mortais nos fará. Iremos pra só cantam canções de louvor. Às vezes eu tenho saudade dessa terra gloriosa eternal. Que alegria será ver o meu Salvador na cidade de ouro e cristal.
Querido Pai que está no céu, como os anjos do céu que veem a tua face constantemente, depositam suas coroas aos teus pés, te louvam perpetuamente, nós nos sentimos agora imperfeitos, é claro, muito, mas que o nosso louvor, o nosso culto chegue até o teu trono de graça, ao lugar santíssimo, via o sacrifício de Jesus Cristo. Purifica nossos lábios impuros, nossa mente, nosso coração, a nossa vida, para que sejamos um louvor a Ti constantemente. Abençoa a Tua igreja aqui no Jardim Cruzeiro. Abençoa a Tua igreja no mundo inteiro. Que possamos, nessa matéria tão importante, a música, continuar louvando e engrandecendo o Teu nome, sendo motivos de comentários bons por onde quer que a Tua mensagem da Tua igreja chegue. Mais uma vez, eu te agradeço pelo louvor. E nós nascemos para isso, para te louvar. E às vezes, como diz a letra do hino, sentimos saudade dessa terra, desse lugar glorioso e eternal, onde para sempre nossa vida será um eterno louvor. Conduzem para nossas casas em paz, trazem-nos outra vez à tarde, porque certamente mais bênçãos teremos nesse lugar. E nossa compreensão a respeito da música, a respeito do louvor a Ti, certamente se ampliará mais e mais, à medida em que, durante o culto da tarde, estudarmos mais esse assunto. Rogo-te outra vez, abençoe os meus irmãos aqui da igreja do Jardim Cruzeiro. Eu te peço em nome de Jesus. A comissão da igreja pede para ficar 5 minutinhos aqui. Os membros da comissão da igreja, 5 minutinhos.